Na verdade, né, o que eu estava fazendo era duvidar da salvação de Deus e principalmente da promessa de Deus. Meu nome é Steven Minion. Eu cresci nos arredores de Chicago, Illinois, em uma cidade chamada Bolingbrook, e estou aqui no Brasil há 2 semanas, começando nosso novo ministério. Eventualmente, vamos acabar em Mato Grosso, é o que o Senhor tem nos direcionado a fazer, mas estamos felizes de estar aqui para fazer um curso de idiomas aqui perto de São Paulo. Eu servi como pastor assistente por cerca de 6 anos na Carolina do Norte, numa igreja lá. E maravilha o coral e a música. E trabalhei com os jovens e ensinei os adolescentes por cerca de 6 anos. Tivemos um programa de construção onde reformamos todo o prédio da igreja durante esse tempo, então havia muitas coisas diferentes acontecendo, mas essa tem sido nossa experiência ministerial até agora. E agora o Senhor está nos direcionando para o trabalho missionário aqui no Brasil. Sim, eu tinha 4 anos de idade e cresci na igreja. Meus pais levavam a mim e minha família, meus irmãos e irmãs, para a igreja. Toda vez que as portas estavam abertas, estávamos sempre ocupados, servindo, ajudando com, sabe, um almoço comunitário ou algo assim depois do culto. Estávamos sempre ajudando, sabe, arrumando cadeiras e tudo isso, tocando música na orquestra, cantando no coral. Então, éramos muito envolvidos na igreja. Mas mesmo sendo jovem, né, não sei quantas vezes ouvi o evangelho. Mas quando eu tinha 4 anos, fui à igreja numa quarta-feira à noite e tivemos um programa infantil. E o líder, havia 7 ou 8 de nós meninos sentados ao redor da mesa, e ele perguntou: "Quantos de vocês sabem que vão para o céu quando morrerem?" E vários dos meus amigos levantaram a mão, e eu pensei: o que eles sabem que eu não sei? Tipo, como eles sabem que vão para o céu? E eu sabia que não iria porque eu sabia que era um pecador. Meus pais faziam questão de me deixar ciente disso. Sabe, faça o que é certo e bem, eu sabia que tinha pecado contra Deus. E naquela noite, eu me lembro, conversei com o líder das crianças ali na sala e eu disse: "Você pode me contar mais? E me explicar como posso ter meus pecados perdoados, como posso saber que vou para o céu?" Então sentamos ali na sala e ele abriu a Bíblia dele. Ele me mostrou alguns versículos no livro de Romanos, no livro de João e simplesmente me guiou até o Senhor. E eu entendi que era um pecador e que o pecado precisava ser punido e que Jesus havia morrido na cruz pelos meus pecados. E eu só precisava crer em Cristo. Então, naquela noite, eu abaixei minha cabeça e pedi ao Senhor que me salvasse do meu pecado e me desse o dom da vida eterna que Ele prometeu. Naquela noite, voltei para casa e contei aos meus pais o que tinha acontecido. E eles pegaram, né, eles tinham um livro que era como um folheto que explica o Evangelho, só com bonequinhos de palito e uma ilustração. Sabe, nós estamos aqui e há um grande abismo no meio. Deus está aqui e nós estamos separados por causa do nosso pecado. E só Cristo é o caminho pelo qual podemos chegar até Ele. De onde estamos em nosso pecado para estar com Deus e ter comunhão com Ele? E eu me lembro de folhear aquele livro com meus pais. Eles só queriam ter certeza de que eu tinha entendido, porque 4 anos de idade é muito novo. Eu olho para crianças de 4 anos e penso no que está passando pela cabeça delas, mas eu me lembro muito claramente que eu me sentia incomodado com o meu pecado. Eu sabia que iria sofrer as consequências por isso e sabia que não iria para o céu. O Senhor estava trabalhando no meu coração. Então, novamente, mas quando eu estava em casa com meus pais, só me lembro de orar com eles de novo. Eles só queriam ter certeza de que estava tudo certo. Foi então que aceitei o Senhor como meu Salvador. Se você avançar para quando eu tinha cerca de 12 ou 13 anos, lembro de lutar muito com dúvidas no meu coração, muito mesmo. Quando jovem, você olharia para a minha vida e você vê um garoto que vai à igreja, que está envolvido e parece ser um bom menino, mas por dentro eu sabia que estava pensando coisas que achava que cristãos não deveriam pensar. Bem, eu sei que cristãos não deveriam pensar. E me via dizendo coisas e fazendo coisas que pensava: poxa, se eu fosse realmente salvo, não estaria lutando com essas coisas. Eu devo não ser salvo, essa era a minha conclusão. Então lembro-me de muitas vezes simplesmente orar. Eu disse: Senhor, se eu não for salvo, desta vez é para valer mesmo. Tipo, você poderia me salvar agora, por favor? Tipo, eu entendo o meu pecado e entendo que você morreu na cruz por isso. Na verdade, né, o que eu estava fazendo era duvidar da salvação de Deus e principalmente da promessa de Deus. Em Romanos 10, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E percebi que estava duvidando do que Deus havia feito.
Fui a um culto de avivamento na nossa igreja quando tinha uns 13 ou 14 anos. E o pregador proferiu uma mensagem baseada em 1 João capítulo 5, onde se fala sobre: se estamos duvidando do que Deus disse sobre seu filho, do testemunho que ele deu sobre seu filho, estamos chamando Deus de mentiroso. Dizer, bem, Deus disse isso, mas ele não quis dizer de verdade, ou ele não vai cumprir a parte dele do acordo, por assim dizer. Mas eu me lembro que, depois daquele culto, depois de ouvir aquela mensagem, eu simplesmente decidi que não. Eu não fui à frente no apelo para o altar. Eu só me lembro de ficar parado no saguão da igreja depois do culto e dizer: Senhor, ok, eu vou parar de te chamar de mentiroso. Tipo, eu sei que clamei a ti para ser meu salvador. Eu sei que tirei minha fé de mim mesmo. Toda a esperança que eu tinha de ir para o céu, eu tirei de mim e coloquei em Cristo. Eu só estou duvidando disso, Deus. Ele cumpriu a parte dele da promessa quando disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu sabia que tinha clamado e não estava descansando na minha oração. É uma garantia. Se você entende o que quero dizer, eu não estava pensando: eu orei, então Deus tem que me salvar. Não, mas eu sabia o que tinha feito quando tinha 4 anos. Eu só estava duvidando que Deus realmente tivesse salvado. E eu me lembro: ok, Senhor, eu vou parar de te chamar de mentiroso. Eu só vou acreditar no que você disse na Bíblia. E eu só me lembro daquela certeza que veio quando eu era jovem, com cerca de 13 anos. Apenas aquela certeza tranquila. Ok, a Bíblia disse isso. Isso basta para mim. E foi quase como se eu tivesse sido salvo de novo. Eu não acredito que você possa ser salvo de novo. Tipo, há um momento único de salvação, mas como Pedro diz, se você não acrescenta à sua fé essas coisas, você pode esquecer que foi salvo dos seus pecados antigos. E eu acho que era aí que eu estava. Eu não estava crescendo como deveria em Cristo e estava lutando com culpa e com o pecado. E eu não estava vendo aquela vitória consistente, então comecei a esquecer, tipo, talvez eu nem seja salvo. Então era aí que eu estava, mas só de ter aquela certeza tranquila de que, olha, a Bíblia diz isso, então vou colocar minha fé nisso e não me preocupar mais se Deus vai cumprir suas promessas. Então, reconhecendo o chamado de Deus para o ministério, eu acredito que a Bíblia ensina que todos nós devemos servir ao Senhor e que todos temos um papel no serviço de Deus, mas especificamente ser chamado para pregar e até mesmo ser chamado para ser missionário. Quando eu, logo depois, tive a certeza da minha salvação, fiquei tipo, uau, ok, eu posso confiar no que a Bíblia diz sobre isso e tenho confiança nisso. No verão seguinte, quando eu tinha 14 anos, tivemos um encontro de adolescentes com os jovens da nossa igreja e provavelmente havia uns 400 ou 500 outros jovens de várias outras igrejas. E tivemos um grande encontro de adolescentes na fazenda, debaixo de uma enorme tenda, e trouxeram um pregador que veio pregar. E o tema sobre o qual ele estava pregando, ele pregou 3 ou 4 vezes naquele dia. Mas a mensagem que o Senhor realmente usou foi sobre o tema do inferno. E eu percebi, eu não quero viver minha vida inteira assim. E no final dela, tipo, o que me resta? Sabe, eu tive uma boa vida, comi boa comida, morei em uma casa agradável, tive uma família, sabe? E aí no final, tipo, o que tem? Eu vou para o céu e é isso. E eu percebi que há mais na vida do que apenas o agora. Então eu disse: Senhor, pode ficar com a minha vida? Eu vou entregar minha vida a Ti. E seja o que for que o Senhor quiser que eu faça com ela, é isso que eu vou fazer. Um ano depois, estávamos tendo um evento chamado Tempo Bíblico de Bairro, que era como uma escola bíblica de férias, mas também para os adolescentes. Então as crianças estavam participando e lá atrás, no campo de futebol, atrás da igreja, nós tínhamos um campo de futebol americano. Atrás da igreja nós tínhamos a equipe, havia uma tenda montada lá fora e nós tínhamos uma equipe, atividades para adolescentes, você joga jogos e tal, e depois tem a pregação debaixo da tenda. E naquela noite, um jovem pregador, um estudante universitário, sabe, talvez com uns 21 anos, subiu ao púlpito e ele pregou uma mensagem baseada em Lucas sobre o homem rico no inferno e Lázaro no paraíso. E o Senhor simplesmente colocou isso no meu coração naquela noite. Ele disse: eu quero que você vá contar o Evangelho para pessoas que ainda não ouviram, conte a elas o Evangelho. Foi claro como o dia, eu sei que Deus queria que eu fosse missionário. Acho que parte disso, até chegar a esse ponto, foi que nossa igreja sempre fazia uma conferência anual de missões todo ano. Sabe, vinham 4, 5, 6 missionários, famílias chegavam e passávamos uma semana inteira com cultos e eles falavam sobre os diferentes campos missionários.
E eu sei que isso marcou meu coração só de estar nesse ambiente quando eu era jovem, mas eu me lembro daquela noite só de ouvir aquela mensagem e simplesmente responder e dizer: Senhor, tudo bem, entreguei minha vida a Ti há 1 ano. Você está apenas tornando isso, está meio que estreitando o foco, sabe? Em vez de ser só, eu me entreguei para qualquer coisa. É como se ele dissesse: eu quero que você sirva como missionário. Saí e orei com um homem da nossa igreja e soube, claro como o dia, que era isso que o Senhor queria. Agora, quanto a um lugar, um campo, sabe? O Senhor não disse: não quero que você vá aqui, vá ali. Foi apenas aquele tipo de chamado geral para missões. Então, por que o Brasil? Fui para a faculdade estudar a Bíblia. Fui para uma faculdade bíblica na Carolina do Norte chamada Ambassador Baptist College. Quase fui fazer as coisas do meu jeito. Eu me entreguei aos 15 anos. Cheguei aos 17 e 18 anos e pensei: o que vou fazer da minha vida? Eu sabia ao que tinha me entregado ao Senhor para fazer, mas por outro lado eu pensava: uau, eu realmente gostaria de trabalhar com música profissionalmente. Eu fazia aulas de música há anos. E minha professora de violoncelo me dizia: olha, você deveria conseguir uma bolsa integral para Illinois State College. E eu sabia que não era para lá que eu deveria ir como cristão. Meu professor do ensino fundamental tinha estudado na Illinois State University e ele disse: aquilo é só uma escola de festas. Você não vai para lá para aprender, vai para se divertir e festejar. E eu sei que não é esse o ambiente para o qual quero ir. Mas no meu coração eu pensava: eu realmente quero trabalhar com música. Eu toco violoncelo e eu pensei: bem, eu poderia tocar na orquestra sinfônica e então poderia dar aulas paralelamente e tocar em eventos com um quarteto ou alguns amigos e coisas assim. Só meio que ter uma vida boa e fazer música. E eu poderia servir a Deus sendo pastor de música em alguma igreja. Então eu pensei, sabe, eu posso encontrar esse meio termo. Posso servir a Deus e fazer o que eu meio que quero fazer. Pensei, bem, não vou para uma faculdade secular, mas vou para uma universidade cristã que ensina, sabe? Esse é o foco deles. Me inscrevi em outra universidade e fui aceito. Fiz algumas aulas online com eles para iniciar o processo. E me lembro de um dia, saindo da nossa igreja. Guardei meu violoncelo depois de tocar naquele dia. Eu estava saindo da igreja, indo para o nosso carro. Tão claro quanto o dia, bem na frente do berçário, no corredor, o Senhor simplesmente falou ao meu coração. Nenhuma voz audível no meu ouvido. Mas eu simplesmente sabia que era o Senhor dizendo: ei, Stephen, você pode ir e fazer o que quiser, mas vai fazer sozinho. Ou você vai fazer o que eu quero que você faça, o que eu te chamei para fazer, e eu estarei com você. E mesmo sendo jovem, percebi que não posso abrir mão do poder de Deus na minha vida para fazer o que eu quero. Eu entendo que uma vez que você é salvo, o Espírito Santo está com você, você está selado até o dia da redenção. Deus não vai te abandonar. Mas eu sabia que estaria abrindo mão da comunhão com Deus. Eu estaria abrindo mão do seu poder. E de certa forma da sua presença, se eu simplesmente fosse fazer o que eu quisesse. Então naquele momento eu soube, eu vou para a faculdade bíblica. Então eu fui para a faculdade bíblica, lá conheci o irmão da minha esposa, Jed. E ele estava um semestre à minha frente. Ele tinha acabado de chegar do Brasil. E nós ficamos no mesmo dormitório. E nós jogávamos bem. Ele jogava futebol. Eu tentava jogar. Mas ele reunia, sabe, vários dos caras e a gente ia para o campo chutar a bola. E a gente conversava e ele me contava sobre o Brasil. E eu nunca tinha ido ao Brasil. Eu já tinha ido ao México em uma viagem missionária e ao Canadá, mas nada muito longe. Mas ele só me contava cidade após cidade que não havia testemunho do evangelho, ou era tudo catolicismo e era tudo, sabe, religião, não havia relacionamento com Cristo, né? Ou então havia igrejas evangélicas que realmente distorciam o evangelho e só pregavam o evangelho da prosperidade. Ele só falava sobre o Brasil. E acho que esse foi o primeiro indício que o Senhor começou a colocar no meu coração. Vários anos depois, comecei a namorar a irmã dele, Jennifer, que agora é minha esposa. E eu tive que fazer um estágio missionário como parte do curso da faculdade. Então, em um verão, no ano anterior à minha formatura, vim para o Brasil, fui para lá e passei a maior parte do tempo onde o pai da Jennifer é pastor, em Cuiabá, Mato Grosso. E conhecendo a cidade deles, visitando alguns dos missionários que também estão em Cuiabá. Também fizemos uma viagem de ônibus de 30 horas de Mato Grosso, Cuiabá, até Cruzeiro do Sul, no estado do Acre.
passando por Rondônia e, tipo, vendo cidade após cidade. E era como, uau, simplesmente não há nada aqui para as pessoas ouvirem o Evangelho. Em várias cidades, provavelmente visitamos 8 ou 9 igrejas ao longo do caminho, seja com um pastor brasileiro ou um missionário americano. E então havia, você sabe, ao longo do caminho, mas se você pensar, uma viagem de 30 horas e a 10 igrejas, o que é isso? E só de ver essa necessidade, isso realmente marcou meu coração. Como Jeremias diz em Lamentações, você sabe, meus olhos afetam meu coração. Voltando daquela viagem, eu não estava pensando, ok, o Brasil é o lugar para ir. Voltei, terminei meu último ano na faculdade e me formei. A Jennifer e eu nos casamos logo depois disso. Então eu fiquei tipo, ok, Senhor, e agora? E o Senhor trabalhou tanto e Ele simplesmente disse, quero que você fique e faça um mestrado e continue estudando um pouco mais. Agora, antes de ter uma família grande, antes de ter um ministério, se você vai fazer, faça agora, era o conselho que muitas pessoas me davam. E eu simplesmente senti que era isso que o Senhor queria. Então fiquei e fiz mais 2 anos de estudos lá e também no Ambassador. E cerca de 1 ano depois de começar esse curso de 2 anos, eu pensei, ok, Senhor, lá vamos nós de novo. Sabe, apenas 1 ano atrás eu estava pensando, e agora, qual é o próximo passo? Qual é o próximo capítulo? Agora estou casado, então não sou só eu de quem preciso pensar. Tipo, eu quero fazer esses planos. E foi nesse momento que eu pensei, ok, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? E eu simplesmente não sentia nenhuma direção clara. Foi então que o pastor da nossa igreja, lá na Carolina do Norte, veio até mim e disse, ei, você poderia orar sobre a possibilidade de trabalhar na equipe da igreja? Precisamos de alguém para ajudar com os jovens, com a música, com a parte secretarial e também vamos começar um programa de construção. Então, sabe, vai ter trabalho suficiente para todo mundo, então oramos sobre isso. Acreditamos que era isso que o Senhor queria que fizéssemos, e então ficamos lá. No começo isso foi difícil para minha esposa. Ela tinha ido para a faculdade pensando, vou aprender tudo o que puder, assim eu posso levar esse conhecimento de volta para o meu povo no Brasil, ensinar música e ajudar na igreja deles lá. Eu apareci e interrompi os planos dela, e ela ficou muito feliz com isso, quase tão feliz quanto eu. Mas ela pensou, uau, isso é como Shelby, na Carolina do Norte. Lá não precisa de mais trabalhadores cristãos. Tem uma igreja em cada esquina. Mais de 100 igrejas batistas no condado. Sabe? E você olha em volta e pensa, uau, tem tantas opções. As pessoas poderiam ir e ouvir o evangelho. Tipo, vamos para algum lugar onde isso seja necessário. Então, a princípio, ela ficou tipo, não sei, mas era isso que o Senhor queria que fizéssemos. E o Senhor deixou isso claro enquanto orávamos sobre o assunto. Então dissemos, ok, Senhor, achamos que é isso que o Senhor quer que façamos. Então vamos ficar aqui. Foi só mais um momento de entrega. E então, 6 anos depois, no início de 2023, o Senhor começou a mexer no meu coração. O grupo de jovens estava indo muito bem. As coisas estavam meio que tínhamos encontrado o nosso ritmo. As coisas estavam em um bom compasso. Tínhamos terminado o nosso projeto de construção, então estávamos aproveitando o prédio agora que já tínhamos nos mudado. Então as coisas estavam indo bem, mas havia uma inquietação no meu coração, como se algo fosse mudar logo ali na frente. Conversei com meu pastor de infância. Ele foi pastor de jovens por 10 anos, depois o Senhor o levou para o Canadá para ser missionário por 10 anos, depois o trouxe de volta para a nossa igreja para ser o pastor por 10 anos, e então ele se tornou diretor de missões de uma junta missionária nos Estados Unidos. E eu pensei, bom, talvez o cara só não consiga manter um emprego, é por isso que ele tem que, sabe? Mas não era isso. Era, e eu perguntei para ele, disse, agora como você sabia, tipo, o que o Senhor estava fazendo quando te moveu de um lugar para outro? E ele disse que toda vez, sempre havia essa agitação no coração dele, esse desconforto que não fazia sentido. Sabe, há muitas coisas que podem nos deixar inquietos, coisas que podem nos trazer dúvidas ou medos. Mas quando as coisas estão indo bem e há apenas esse tipo de sensação, como a águia mãe que mexe no ninho para os filhotes de águia, e diz, ei, está na hora de você aprender a voar. Saia, sabe? E meio que mexa no ninho, torne-o desconfortável. Assim, os filhotes aprendem a sair, esticar as asas e voar. E essa era meio que a ilustração, mas era isso que eu sentia no meu coração. E foi um processo de cerca de 6 meses em que eu pensava, ok, Senhor, quero voltar ao ponto de partida. Tipo, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida?
Eu sei que o Senhor me chamou para ser missionário, mas eu estava lutando porque, por um lado, eu não queria simplesmente dizer, ah, sim, vamos para o Brasil, porque isso parecia fácil demais. Parecia que, bem, a Jennifer é do Brasil, os pais dela estão no Brasil. Ela tem um irmão e uma irmã que também estão plantando igrejas no Brasil. Ela conhece o idioma e a cultura. Ela cresceu lá, ela tem dupla cidadania, sabe, todas essas coisas que fazem tanto sentido. E eu pensava, bem, com certeza precisa ser mais difícil. Tipo, talvez devêssemos ir para a Mongólia, ou Bangladesh, ou, sabe, África do Sul, ou algum outro lugar. E levou cerca de 6 meses para colocar tudo diante do Senhor e dizer, ok, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? E eu me lembro de sentar com um amigo que disse, Stephen, você está meio que complicando demais as coisas. Tipo, o Senhor quer você no ministério? Ou Ele quer que você saia do ministério? Tipo, só existem duas opções aí. Ou você fica ou você sai. Se você vai ficar, o que você vai fazer? Você vai continuar onde está? Você vai ser pastor assistente em outro lugar? Você vai se tornar pastor titular de uma igreja? Você vai ser evangelista? Você vai ser missionário? Quais são as opções? E eu fiquei meio que, olhando para a sacola inteira de uma vez, ele só diz, ok, apenas separe e me diga, tipo, quais são as opções? E eu disse, bem, o Senhor está me chamando para ser missionário. Eu sei que é isso mesmo. Então é tipo, ok, tipo, essa é a próxima coisa. E como eu disse, foi tipo, bem, com certeza não o Brasil. Tipo, provavelmente qualquer outro lugar menos o Brasil. Mas depois de sentar, orar e pensar, sabe, o Senhor sabe o que está fazendo. Ele não está tentando tornar a vida mais difícil. Ele quer a vontade dele para minha vida ainda mais do que eu quero. Ele não está tentando esconder isso de mim. Se eu for sincero em buscá-lo, então ele vai abrir e mostrar para mim, mostrar o que ele quer. Mas isso requer fé. Tipo, Abraão, o Senhor disse, Abraão, levanta-te e eu vou te levar a algum lugar e você não sabe para onde está indo. Apenas comece a andar. E eu senti só um pouquinho disso. Eu fiquei tipo, ok, Senhor, acho que é o Brasil, mas não tenho certeza. Tipo, eu gostaria que o Senhor escrevesse isso no céu, aí eu saberia com certeza. Mas o Senhor só disse, não, só é o Brasil. Então eu pensei, ok, é só nisso que posso me basear, então vou dar um passo. Então fui conversar com meu pastor e ele disse, acho que o Senhor está guiando nisso. E eu fiquei tipo, uau, ok, então não sou só eu. Tipo, não sou só eu. Pensando, talvez eu devesse fazer isso. E ele disse, não, eu acho que o Senhor está guiando nisso. Então foi incrível ver depois desse primeiro passo de, ok, acho que é isso que Deus quer que façamos. O Senhor simplesmente começou a abrir o caminho, tornando tudo mais fácil e abrindo portas. E pelos próximos 6 meses, enquanto eu estava terminando meu tempo como membro da equipe da igreja, o pastor disse, olha, quando você terminar seu trabalho aqui na igreja, comece a ligar para outras igrejas, para marcar reuniões e levantar algum apoio. E assim, ao longo dos próximos 5 ou 6 meses, tivemos reuniões suficientes para começar. Durante 2 ou 3 meses, todo domingo, toda quarta-feira, tínhamos reuniões em igrejas marcadas para levantar apoio. E foi simplesmente incrível ver como o Senhor realmente abriu essas portas e tornou tudo tão óbvio. Sim, este é o caminho que eu quero que você siga. Isso foi há 2 anos e você sabe, nós acabamos de chegar há 2 semanas. E há uma certeza tão grande de que sim, é isso que Deus queria e é isso que Deus quer. E vai ser incrível ver o que Ele vai fazer daqui para frente. Obviamente, uma das táticas de Satanás e até mesmo da nossa carne é que vamos ficar desanimados e, tipo, isso é algo enorme que Satanás usa. Seja apenas o desânimo. Como? Eu não estou vendo resultados ou não estou vendo que Deus está cuidando da minha família ou tipo eu. Ou comparação. Eu olho para a vida de outras pessoas e penso, uau, sabe, elas têm isso e aquilo e eu não tenho isso. E então eu penso, bem, eu só preciso mudar o que estou fazendo. Mas isso nem sempre é verdade. Deus disse a Jeremias, ele disse, quero que você pregue, e eles não vão ouvir. E quero que você continue pregando e continue pregando. E você nunca vai ver nenhum resultado. Deus disse a Jeremias que eu poderia. Eu não sei se eu teria aceitado isso ou se teria continuado como Jeremias continuou. Deus disse, isso é o que eu quero que você faça, mas você nunca vai ver nenhum resultado disso. E eu sinto que teria sucumbido ao desânimo nesse momento. Eu só pensaria, qual é o sentido?
qual é o sentido de dizer qualquer coisa se ninguém vai ouvir? Mas Deus tinha um propósito, e Deus tinha um propósito maior em tudo isso. E eu acredito que a fidelidade é necessária. Quero dizer, a Bíblia diz que para um mordomo precisamos ser fiéis. Haverá momentos em que estaremos administrando nossas vidas. Deus nos deu nossa saúde. Ele nos deu nosso tempo. Ele nos deu nossas finanças. Ele nos deu nossa família, nossos amigos, nossas oportunidades. Ele nos deu nossos talentos. Temos todas essas coisas que devemos administrar para Ele. E o principal nisso é que eu preciso ser fiel com isso. Porque haverá momentos em que vou querer dizer, sabe, minha família ou você. Vou correr atrás de finanças ou vou querer ter mais tempo para mim ou tempo para férias. Eu quero fazer tudo. Mas se o Senhor diz, é assim que quero que você administre essas coisas, eu preciso ser fiel em fazer isso, porque no fim das contas não se trata de mim. É sobre o Senhor e sobre Ele ter me dado talentos e um dia eu quero devolver isso para Ele. E Ele dizer, ei, você fez bem, muito bem, servo bom e fiel. Então não se trata dos resultados, não se trata de eu estou vendo centenas de pessoas sendo salvas, eu estou vendo toda a riqueza que eu quero. Há uma série de pessoas nas igrejas pregando que, bem, se você não é rico é porque está fazendo algo errado e Deus não está te abençoando. Eu penso, bem, não é isso que a Bíblia ensina. Eles estão pegando as Escrituras e distorcendo para dizer que se não estamos. Se não somos bem-sucedidos neste mundo, então, portanto, Deus não está do nosso lado. Bem, se você olhar para a vida de Jesus, ele não foi muito bem-sucedido aos olhos do mundo. Quero dizer, ele morreu sem nada numa cruz, é o que o mundo pensa, mas ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. E então, nós olhamos para as bênçãos de Deus, às vezes apenas de forma muito material. Bem, se Deus está cuidando da minha conta bancária, sabe, eu vou continuar servindo a Ele. As coisas estão se encaixando, eu tenho um orçamento e o dinheiro está entrando e consigo comprar as coisas de que preciso, então vou continuar servindo. Tivemos alguns momentos em que, sabe, na faculdade e até nos primeiros anos servindo lá na Carolina do Norte, as coisas estavam bem apertadas. Em que, quero dizer, a gente pensava, não sei como vamos conseguir passar de um pagamento para o outro. Mas posso te dizer, Deus sempre proveu e Deus sempre abriu um caminho, seja lá como for. Seja pela generosidade de um amigo ou por algum trabalho extra que eu pudesse fazer por fora. O Senhor sempre proveu. E posso te dizer, Ele sempre vai prover. Mas pegar tudo e dizer, bom, vou parar de buscar a Deus e vou começar a buscar as coisas que eu deveria estar buscando em Deus. E começo a buscar essas coisas. Assim, vou arruinar minha vida rapidinho. Porque Deus não nos criou para vivermos por dinheiro, para vivermos por uma casa grande, para vivermos por um carro bonito. Deus não nos criou para vivermos por uma vida confortável. Ele nos criou para focarmos nele e para adorá-lo. Ele nos criou para Ele. E se algum dia, ao invés de focarmos em Deus como centro, e então agradecermos por todas as outras coisas, começarmos a olhar para todas essas outras coisas, vamos perder de vista quem Deus é, nossas vidas vão se distorcer e virar uma bagunça muito rapidamente. Outro dia mesmo, vi o Elon Musk no Twitter e ele disse, basicamente, que você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não compra felicidade. Isso é a verdade. E eu ouvi John D. Rockefeller dizer a mesma coisa, sabe? Quanto dinheiro é dinheiro suficiente para mim? Mais $1. Ele nunca estava satisfeito mesmo no topo. E Salomão disse a mesma coisa no livro de Eclesiastes. Ele tinha a oportunidade, o dinheiro e os recursos para poder fazer o que quisesse. E ele fez. E no final ele disse, tudo é vaidade, tudo é vazio. É sem sentido, é inútil. A única coisa que devemos fazer com nossa vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aproveitar a vida que Ele nos deu, sim, mas precisamos ter certeza de que estamos no relacionamento certo com Deus e fazendo o que Deus quer que façamos. Porque você pode ter tudo o que achou que queria e ainda assim acabar insatisfeito com a vida. E, eu não quero estar nesse lugar e não gostaria que ninguém estivesse.
Salomão, você já leu Eclesiastes? Ele é um homem velho, bem triste, mesmo tendo tudo o que queria, ou tudo o que ele achava que queria, mas sim viver para o Senhor. Isso é o que traz aquele amor, aquela alegria, aquela paz, aqueles frutos do Espírito e essas coisas que satisfazem o coração de uma forma que nada mais neste mundo pode. Então, homens fiéis.